Bem, é com uma grata satisfação que nós iniciamos essa gravação referente à reforma tributária e o cooperativismo. Este evento é realizado em parceria entre o GETAX, que é o Grupo de Pesquisas Avançadas em Direito Tributário, coordenado por mim, vinculado ao PPGD da PUC do Rio Grande do Sul, com o eixo de pesquisa sobre reforma tributária, que é coordenado pela professora doutora Larissa Lax, que aqui se faz presente e que participará como debatedora e também uma das organizadoras desse painel. Temos a ilustre presença do deputado Luiz Carlos Jorge Rauli, que muito nos honra, já participou de diversos eventos com a PUC do Rio Grande do Sul, em cursos de especialização, junto com a PUC Online, junto com outros casos e palestras que fizemos pelo GETAX, também com a presença do estimado amigo, colega Wesley Rocha, presidente da CONCARF, Associação dos Conselheiros dos Contribuintes do CARF, que também participou com o deputado Raul já em diversas oportunidades e palestras, e é com grata satisfação que estamos aqui também com a Larissa Lax, que é a nossa coordenadora de eixo, para debater questões relativas à reforma tributária e o cooperativismo. Agradeço também a Stephanie Turati, que auxilia sempre na organização dos eventos e nos auxilia na coordenação e desenvolvimento desse curso de especialização sobre gestão do cooperativismo. A todos que participam dessa turma de cooperativismo, os colegas do Sicredi, do Rio Grande do Sul, da Unimed, também da Unicred e da Cotravipa. É o primeiro curso de gestão do cooperativismo da PUC do Rio Grande do Sul, primeiro provavelmente de muitos, e nos interessa muito debater essa questão relativa à reforma tributária e o cooperativismo. Nós temos a presença aqui também do professor Virgílio Périos. O professor Virgílio Périos é um dos grandes estudiosos, incentivadores do direito tributário e do cooperativismo no Brasil. Ele participa desde a, a, a consolidação nacional dos estudos e constitucionais sobre a matéria, e está aqui conosco. Foi ex-presidente da associação, da organização das cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, ao SERGS, e foi professor durante muitos anos sobre o tema do cooperativismo e agora está aqui conosco na PUC do Rio Grande do Sul, desenvolvendo esse trabalho belíssimo. Então, dito isso, eu passo imediatamente a palavra a Stephanie Turati, mas já destacando um aspecto que eu acho que é muito importante, que o deputado Luiz Rauli, ele é talvez o grande responsável para que nós tenhamos uma grande alteração constitucional em relação ao cooperativismo. Então, destaco essa participação histórica do deputado Rauli. Deu deu um pane aqui na minha conexão e você estava fazendo introdução, né? Você deu pane na sua, não? Eu vi que o senhor saiu, mas entrou justamente na hora que eu estava falando e destacando a sua participação Obrigado. histórica na inclusão desse dispositivo que agora está na PEC 49, que vai ao Senado para discussão, mas desde antes da PEC 49, já na PEC 110 e na 293, o senhor já tinha incluído este tema do tratamento favorecido, diferenciado, próprio, adequado do ato cooperativo para fins tributários. Então, até quando o senhor fizer a menção a essa reforma, poderia até um pouco destacar um pouco dessa história que eu tenho por mim que tem muito da sua autoria e do seu entendimento sobre a matéria. Mas, dito isso, eu passo a palavra à nossa moderadora, coordenadora Stephanie Turati, para que possa fazer a apresentação de cada um dos membros
desse debate de hoje. Então, agradeço muito, Stephanie, saúdo o deputado Raul e todos que aqui estão presentes. Acho que está sem som, Stephanie. Vocês me escutam agora? Sim. Bom, então, boa noite a todos e a todas aqui novamente. É uma grande honra estar aqui na presença dos senhores. Agradeço ao professor Paulo pela oportunidade de estar mediando esse evento e eu vou fazer as apresentações na medida em que os senhores forem falando, né? Vamos começar, então, como nós combinamos, pelo professor doutor deputado Dr. Luiz Carlos Rauli, que, embora dispense apresentações, ele é, então, deputado federal, professor, economista, autor da PEC 110 e de outros projetos, como o Simples Nacional, que propiciam, então, uma otimização do nosso sistema e visam, então, essa simplificação da arrecadação tributária, que atualmente é bastante complexa. É um notório estudioso, né, como todos sabem, do sistema tributário nacional. Então, já tendo o professor Paulo feito a introdução do nosso evento, deputado Raul, eu passo de imediato a palavra para o senhor fazer a sua exposição. Boa noite a todos e a todas. Doutor Caliendo, muito obrigado mais uma vez, um convite honroso. Doutor Wesley, também tivemos várias vezes, né, na UABDF. A nossa coordenadora Stephanie Turati, a doutora Larissa, a doutora Cristiane, doutor Afonso, doutora Vitória. E um prazer muito grande estar com vocês aqui na PUC, mais uma vez, do Rio Grande do Sul. Então, a minha ligação com o setor cooperativista vem de longa data, né? Sempre tive uma estreita relação com as cooperativas do Paraná, que são fortes, são atuantes, e por isso, inclusive, eu sou um pequeno proprietário rural, minha propriedade sempre esteve ligada ao sistema cooperativo. Então, foi um prazer muito grande sempre, né, trabalhar ao lado do cooperativismo e compreender a força do cooperativismo agro, não só do agro, mas dos 7 setores que compõem o cooperativismo brasileiro. Antes eram 11 setores e agora compactaram para 7 setores do cooperativismo. O cooperativismo no Brasil ainda não está com toda a força, né, como tem em outros países, mas ele está crescendo de forma sólida, né, ele está crescendo, está se estruturando, e isso faz parte, uma parte importante de contraponto na economia de mercado. E por falar em economia de mercado, é onde se insere também as cooperativas, todo o agro, né? Todo o setor rural, não só o agro, todas as atividades rurais, todas as atividades industriais e manufatura, toda a atividade comercial, de prestação de serviço, de profissionais liberais, todos esses agentes econômicos, né, fazem parte do mesmo sistema que é a economia brasileira, a economia de mercado brasileira, que ela se estruturou e se estrutura cada vez mais, se estruturando para servir a população brasileira. E o que puder, no excedente, exportar. E aquilo que o Brasil não tem, importar alguma coisa. Então, a nossa economia de mercado brasileira abastece as mais ou menos 80 milhões de famílias, 203 milhões de pessoas que é o povo brasileiro, a nossa população. Então, a razão da existência, né, do setor produtivo brasileiro, prestador de serviço, de bens e serviço, é atender, né, em primeiro lugar, o povo brasileiro. Isso tem sido feito, né, ao longo dos anos, embora tenhamos passado por tantas crises econômicas, crises políticas, a gente nunca sabe qual que começa primeiro, se é a crise política que depois vem a crise econômica ou a crise econômica que vem a crise política. Uma coisa eu tenho em mente, né, e tenho assim algumas convicções. A abertura do regime militar brasileiro se deve ao insucesso do último governo deles econômico. O governo Figueiredo fracassou na economia
com um decréscimo da economia nos anos 81, 2 e 3. Portanto, houve aí uma negociação com os civis e a abertura política brasileira. Depois, na primeira eleição direta do Brasil, o presidente Collor não deu conta do recado, né? E também veio uma brutal crise econômica e houve um processo de impeachment. Aí veio o Plano Real, Fernando Henrique, Itamar, Fernando Henrique, o Lula 1, 2, Dilma 1, no Dilma 2 capotou uma brutal crise econômica, veio o impeachment. E de lá para cá continuamos assim, marcando passos, né? Desde o impeachment, um pouco antes, a soma do período ruim, né, do Brasil. Com os bons dessa última década, dá zero de crescimento econômico. Zero. Nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu 2% em média ao ano. Nos 50 anos anteriores, a 1981, de 1931 a 1980, o Brasil cresceu a 6,3%, 3 vezes mais do que cresceu nos últimos 40 anos. Podemos incluir esses últimos 2 anos. Então, o Brasil não conseguiu manter a era de prosperidade, a era dourada que parou de crescer em 1980. E eu, estudando isto por muitos anos, tenho 50 anos de vida pública, só no parlamento eu mantive 7 mandatos, né, seguidos, 28 anos, e agora voltei novamente, né, com o 8º mandato, e sempre estudando o que aconteceu com o Brasil. Qual é o problema? Quando eu fui secretário da Fazenda do Paraná, em 1987 e 90, era secretário aí no Rio Grande do Sul, César Schirmer, que era o governador Pedro Simão, no Paraná era Álvaro Dias. E formamos uma bela dupla, né, no CONFAS, e aquele período 87 e 88 foi o período da Constituinte. Eu, aqui do Paraná, muito curioso, estudioso da matéria, como economista, fui conhecer, fiz um convênio com a Secretaria da Fazenda de Berlim, e fui, na primeira missão, eu fui junto com toda a minha cúpula, como é que funciona o modelo tributário alemão e da Europa Ocidental, que naquela época ainda tinha a separação da Europa Oriental, tinha a Europa comunista. E o funcionamento deles, do sistema tributário, era um imposto de renda clássico, né? Pessoa jurídica, pessoa física, que tributava todos os salários, juros, royalties, né? Aluguéis, toda espécie de rendimento. O imposto clássico de patrimônio, propriedade urbana, rural, veículos e os 2 de transmissão, e no lugar do nosso famigerado ISS, CMS, IPI, PIS/COFINS, né? O Brasil, eles tinham um IVA nacional único, destino, alíquota por fora. Falei, puxa vida, né? Por que o Brasil não tem um sistema único como os alemães e como os países da Europa Ocidental? E aquilo abrimos debate, foi uma curiosidade, fomos discutindo, os anos foram se passando. Quando eu cheguei no Congresso em 91, já apresentei a primeira PEC 48 de 91, sobre a reforma tributária. Essa PEC virou a emenda, se não me engano, virou a emenda 3. Bom, e de lá para cá, sempre trabalhei produzindo emendas e participando de todos os debates, de todas as comissões especiais de reforma tributária. E, ao longo dos anos, como a reforma não saía, né, inclusive aquela que o Germano Rigoto foi presidente da comissão e o Mussa Demos foi relator, nós aprovamos na comissão e não conseguimos, né, seguir adiante. Isso foram em todos os governos, né, que nós passamos, todos os governos. Isso acabou dando muita frustração para nós que defendíamos uma reforma, não só eu, muitas pessoas. E, no meio do caminho, fizemos o Simples 1, 2, 3, 4, depois fizemos o Super Simples, que eu fui o relator. No primeiro Simples Federal, eu tive 4 Simples, que foi da minha autoria, e o MEI, criamos o MEI também para os autônomos, né, que transformaram em microempreendedores individuais. Hoje são 7 milhões de microempresas e quase 15 milhões de MEIs. Estamos aí 22 milhões
de pequenos negócios, que abrange 95% das empresas do Brasil, com um tratamento especial diferenciado de carga tributária. Mas, para fazer o simples, o que nós fizemos, né? Compactamos, né, 8 tributos numa única cobrança e fizemos inicialmente 21 faixas de cobrança. Cresce um pouquinho, muda de faixa. Comércio, indústria, né, e o serviços que entrou no PLP 123, né, e nos seus sucessores. Bom, com isto amenizou um pouco, né, a situação dessas empresas, mas não foi suficiente para resolver as crises econômicas que vinham de forma sucessiva, nem para resolver o problema brasileiro do voo de galinha, né? O Brasil cresce um pouquinho, cai, cresce um pouquinho, cai. Com isso, aumentou a pobreza, a miséria, e o país foi ficando para trás, que hoje está em 13ª maior economia do mundo. Nós chegamos a beirar a 7ª economia, era para estar entre as 4 maiores economias do mundo, tivesse mantido a taxa de crescimento de 6,3, o Brasil dobraria o PIB a cada 12 anos, né? Isso seria magnífico. Perdemos esta oportunidade, isso ficou para trás, virou a página, né? Não tem mais como voltar, né, no tempo para corrigir esta falha grave, né, gravíssima. E eu detectei sempre que é o sistema tributário, porque ele é o principal componente dos custos do bem e do serviço. Ele interfere de tal maneira na concorrência, né, que transformou a nossa economia de mercado numa fraude, onde os poderosos que podem mais choram menos, obtêm benefícios fiscais, né, creditícios, declaram que vão pagar o imposto e não pagam, né, esperam um refis. Aí veio, com a complexidade do sistema, a multiplicidade de tributos na base do consumo, milhares de leis e normas foram expedidas nesses últimos 32 anos. O IBPT fala em mais de 400 mil normas, itens, subitens tributários, normas, portarias, instruções, etc., já editadas. Então, realmente, virou o manicômio tributário, uma frase criada por um conterrâneo de vocês, que já não está mais entre nós, Dr. Becker, né? E eu sempre acrescentei, além de ser um manicômio tributário, jurídico, é um Frankenstein funcional, que mata as empresas, mata os empregos, né? Mata o salário líquido, porque o trabalhador leva R$ 1.000 para casa e custa 2 para a empresa. E mata o poder de compra e matou o crescimento econômico brasileiro. Então, para mim, metade, 50%, um pouco mais da responsabilidade do baixíssimo crescimento, né, do Brasil se deve às inadequações, impropriedades e inconsistências do nosso sistema tributário brasileiro. E o que fazer? Adotar o modelo clássico tributário europeu, né, da OCDE, que é recomendado pelo Banco Mundial, pelo Banco Interamericano, pela OCDE, que é o IVA, um imposto de valor agregado clássico também, criado na França há 100 anos e que entrou em vigor mais ou menos há 70 anos, né? Começando pela França, esparramou e hoje está em 174 países dos 193 que têm registro na ONU. Então, a maioria venceu. Então, o modelo é clássico. Consumo é IVA, e o excise tax, que é um imposto seletivo de externalidade negativa, imposto de renda de pessoa física e jurídica e imposto de patrimônio, de propriedade, né? Os clássicos, 5 clássicos. Acontece que o Brasil adotou o caminho inverso, né? Na década de 60, ele cria uma divisão terrível na base do consumo. Até essa semana passada, eu fiz uma brincadeira que, em 65, com a emenda constitucional 18, houve uma separação dos bens e serviços. Eles ficaram divorciados por mais de 50 anos por uma força superior, porque os bens e os serviços eles formavam um par, um casal, uma unidade, né, econômica.
não existe produção de bens sem serviço e não existe prestação de serviço que não esteja ligada à produção de bens. Então, a produção de bens e serviço forma o produto nacional, tanto que o PIB, Produto Interno Bruto, é a soma da produção de todos os bens e serviços da economia, que este ano está em 10 trilhões de reais. E essa base tributária foi dividida, foi dada ao município os serviços, aos estados os bens, né? A União Adicional de Bens, o IPI, e depois a União veio criando os monstrinhos, né? Os terríveis monstrinhos como PIS, COFINS, né? 36 CIDs, esse chupacabra vampiro brasileiro que não mata o paciente, mas fica chupando o dinheiro das famílias endividadas que vão ao banco, que deve cartão de crédito ou cheque especial, que tomam dinheiro, tem que pagar imposto de empréstimo, né? Isso é sui generis, né? Isso é da imbecilidade brasileira, né? Não há outra explicação. Então, essas criações acabaram criando uma confusão, um caos na economia. Para você ter uma ideia, o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, são todos da mesma natureza. São bens, o que eles tributam? Bens e serviços. Então, a recomendação internacional é que tribute um só tributo, uma só alíquota de preferência. Digamos que a economia brasileira, o mercado brasileiro oferece para a população brasileira, digamos, 100 mil itens. O supermercado grande, eles têm 70 mil itens, subitens, né? E, digamos que tenha mais 30 mil itens, 100 mil itens. Se nós fizermos uma alíquota só para 100 mil itens, hoje nós vamos precisar arrecadar 13% do PIB, que é o que arrecada hoje o ISS, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Eu tenho feito esse levantamento ano a ano, 13% do PIB. Só que tem uma questão importantíssima e gravíssima, que a população não sabe. Em cima dessa arrecadação de 13%, é cobrado do consumidor final, porque é ele que paga, sempre é o consumidor, não é a empresa. É um grande equívoco no Brasil. Meu setor, eu vou pagar mais. Você não paga, cara pálida. Nenhum setor paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor final. Então, além dos 13 arrecadados, o consumidor paga a guerra fiscal do ICMS e as renúncias fiscais federais, que somam 350 bilhões por ano. Isso mesmo, 3,5% do PIB. Paga a inadimplência. O que é a inadimplência? É a sonegação do pagamento. Ele declara que vai pagar e não paga. Isso custa 200 bilhões por ano. E também está incluído aí 100 bilhões de custo burocrático. Então, em cima dos preços, além dos 13% do PIB, tem mais 6 e pouquinho. 19,5% do PIB, 1 trilhão 950 é cobrado do consumidor, da família brasileira, do povo brasileiro. Mas onde fica esses 6 e pouco? 1% é o custo da burocracia. Os outros ficam nas mãos das empresas, que são beneficiadas, né? Elas têm as benesses, né, de ter esse incentivo fiscal que é dado pelos governadores e dado também pelo governo federal. Agora, a pergunta é: algum empresário que recebeu incentivo fiscal do ICMS tira do preço? Eu não conheço. Seria um grande filantropo tributário, fazendo filantropia, né? E o que ele faz? Ele usa esse dinheiro, né, para ele, para a sua empresa, melhora o seu lucro. Tanto é verdade que eu estou falando que a Receita Federal, em 2017, tentou autuar, né, já tinha milhares de autuações dos incentivos fiscais estaduais. Ele dizia que era lucro. E nós corrigimos isto na Lei Complementar 160. Nós convalidamos toda a guerra fiscal dos governadores, secretários de Fazenda, e também dissemos num artigo que foi colocado lá que não, a Receita Federal
não pode tributar o incentivo fiscal. Mesmo assim, agora, recentemente, a Receita Federal achou uma nova brecha e vem tentando, olha, não, nem tudo foi abrangido por aquele dispositivo, então eles estão tentando tributar e levar para o Supremo a tentativa de tributar esse incentivo fiscal com imposto de renda, CSL e PIS/COFINS, chegando a uma alíquota de 45%. Então, é lucro, né? Isso que eu quero dizer. O que a PEC 110, 45 e a minha primeira 293 propunham? Um IVA clássico, né? Alíquota por fora, né? Destino, e foi agregado no meio do caminho, em 2016, 2017, eu tive a honra de conhecer o Dr. Miguel Aboab, que nos apresentou o seu modelo de cobrança 5.0. Eu fiz um encontro com ele, ele veio de Joinville, que ele é de Santa Catarina, um grande empresário lá, e eu estava em Brasília, fui para Brasília e parei em Curitiba, que depois iria para Londrina, fazendo a conexão. E fizemos uma reunião num hotel ali do lado do aeroporto de Curitiba, e ele me apresentou a sua ideia extraordinária. Falou: olha, Raul, o Brasil tem o mais robusto sistema de nota fiscal eletrônico do mundo e o mais robusto e moderno sistema bancário do mundo. Só que a nota fiscal eletrônica não conversa com o boleto de pagamento que a empresa recebe, o que ela vende. Ele é 5.0, né? E o outro é digital e o outro analógico. Então, a nota fiscal não conversa com o boleto de pagamento. E ele falou: é muito simples. Ele falou: Aí ele foi desenvolvendo esses anos todos, ele já entregou os seus estudos técnicos para a Receita Federal, para o CONFAS, falou: olha, a nota fiscal, as suas vendas de cada empresa formam uma fatura, e ela só é liquidada quando for pago pelo consumidor, no débito e crédito em toda a cadeia produtiva. Dessa maneira, você não precisa mais correr atrás da mercadoria, da circulação da mercadoria, como o ICMS, Imposto de Circulação, né, de Mercadoria. Você controla o pagamento da compra. No ato do pagamento da compra, você faz a retenção do imposto. No lugar do crédito escritural, você faz o crédito financeiro. Então, o crédito financeiro e o pagamento no ato da compra, no momento que se paga a compra, é uma mudança radical do paradigma da tributação brasileira. Tudo que nós fizemos até hoje esquece, não tem parâmetro para trás. Por isso que está dando muita confusão, né? As pessoas estão querendo raciocinar um novo modelo com base no modelo anterior. Não dá, você vira estátua de sal e não sai do lugar. Você acaba se complicando. E o crédito financeiro e universal, ou seja, tudo que a empresa comprou, né, para fazer a sua manufatura, a sua produção, primeiro rural, depois a manufatura indústria, depois o varejista, ele recebe de volta desde que ele tenha pago, ele tenha esse crédito financeiro na sua conta corrente. Então, cada um vai ter a sua conta, não mais no papel, não mais escritural, não fica um papel. Então, esta compra, o produtor rural produziu soja, R$ 1 milhão de soja, ele gastou 600 mil reais em insumos. Então, tudo que ele comprou de insumo que tenha IVA, IBS e CBS, ele vai se creditar na conta desse proprietário, pessoa física ou jurídica. Nós vamos criar uma personalidade jurídica só para poder apropriar o crédito. Então, quando ele vendeu a soja para quem quer que seja, ele entregou para a cooperativa, ou ele entregou para um cerealista ou para uma indústria, o produtor rural, seja ele de qual atividade, mineral, vegetal, animal, silvicultura, piscicultura, ele recebe de volta esses créditos financeiros que ele, né, adquiriu nas suas compras, ou seja, aí que é a neutralidade deste elo da cadeia produtiva. A indústria, a mesma coisa, o comércio, a mesma coisa, e o prestador de serviço, a mesma coisa. Nesse momento, o que acontece? Uma outra inversão. O imposto ele deixa de ser declaratório, ele não é mais autorrecolhido pela empresa.
seja ela em qualquer uma pessoa jurídica de prestação de serviço de profissional regulamentada, ou uma pessoa jurídica rural, ou uma pessoa jurídica industrial ou comercial, tem o mesmo critério. O crédito é financeiro. Quem paga o imposto é o adquirente, não mais o que vendeu. Então, com isso, você encerra a cadeia produtiva, que começa na zona rural, você encerra no varejista ou no prestador de serviço final, a população, e quem paga o imposto é a população, como hoje. Só que hoje essa população paga com um monte de gordura. No caso da cooperativa, está lá o texto que foi inicialmente inserido na PEC 293, depois foi reescrita na 110, que é a Ctrl-C, Ctrl-V. A 110 é uma cópia da 293 inicialmente, e depois ela foi sendo negociada, gestada, e tanto é que a 45 aproximou demais da nossa, né, da 110, e a 110 se aproximou da 45. Tentamos pegar as virtudes das PECs para poder facilitar a tramitação, a aprovação, até as exceções que foram concedidas na Câmara já estavam na PEC 110, ou seja, tratamento diferenciado privilegiado para a micro e pequena empresa, para o setor agropecuário, né? Para a saúde, cadeia da saúde, educação, para habitação e para o transporte público urbano e para a alimentação humana. Então, Deputado, pois uma não. pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Agora, na PEC, né, ficou prevista uma possibilidade de imunidade para as transações, né, das cooperativas, cooperativas e cooperados. E o senhor estava dando bastante destaque a essa questão, né, de que o crédito é condicionado ao pagamento para a maioria dos contribuintes, o que é muito acertado, né, claro. Como é que o senhor acha assim que vai se dar esse processo de regulamentação de garantia dos créditos para quem está na cadeia produtiva, né, das cooperativas e para a etapa subsequente? Enfim, né, o crédito vai sendo gerado e aí na transação da cooperativa, o cooperativo com o cooperado fica imune eventualmente, mas depois prossegue aquela cadeia produtiva. E como é que ficaria, como é que, na sua opinião, seriam ideais os procedimentos para a regulamentação desses créditos? Muito bem, muito boa pergunta, Larissa. Então, vai ser na lei complementar, né? Regulamentada. Nós queremos fazer uma só lei federal, estadual e municipal para regulamentar o IBS e CBS com uma única regra, uma única cobrança, um único CNPJ para todas as empresas do Brasil, sem necessidade de abrir empresa no município, no estado e na União. Simplificação total. Segundo, o crédito é universal. Ele é um direito, porque ele é financeiro, crédito universal e financeiro. Não é para algumas, todas as atividades. Mesmo aquela que terão alíquota menor, vai ter um crédito menor, né? Se houver uma redução nos produtos primários, como está lá no texto, ele vai pagar, digamos, 12,5% de alíquota, ele vai ter crédito de 12,5%, é o que tiver na conta dele. Digamos que esse produtor está ligado à cooperativa. Então, a cooperativa, ao adquirir, quer dizer, como o ato cooperado não é uma venda, né, ele é associado da cooperativa, a cooperativa é do produtor, ou seja rural ou outra atividade, então esse imposto vai demorar um pouco mais para o produtor, para chegar na mão dele, porque a cooperativa vai processar ou industrializa, né, processa, estoca, seca e vende. Então, esse crédito financeiro do produtor rural vai ficar no aguardo de ter uma liquidação da etapa seguinte. Então, só se recebe o crédito financeiro se for recolhido o imposto no elo seguinte, para quem ele vendeu. E quem paga esse imposto? O segundo elo. Então, a cooperativa, no meu entendimento, não vai ser diferente dos outros setores, que a hora que ela vender, ela vai,
né? Não vai ser ela que vai pagar, mas ao vender, ela vai receber o imposto que o produtor rural, porque ela representa o produtor rural, e aí ela vai devolver aquele imposto para o produtor rural. Vai ter um hiato um pouco maior do que o comum. Bom, as cooperativas sempre reclamaram que elas estavam em prejuízo com as cerealistas, cooperativas de agro, né? Então, nesse aspecto, fica com uma isonomia, com exceção do espaço. O que vai acontecer é que, quando esse produto entrar na cooperativa, tem que ser um jogo rápido, né? Ele não pode ser mais um produto físico especulativo. Ele tem que ser um jogo rápido, ou vai para a exportação, né? Aí, no caso da exportação, o crédito embutido recebe de volta e a cooperativa repassa esse crédito, vai para o sistema, vai para o produtor rural. Não, a cooperativa não põe a mão. Nesse caso, da cobrança eletrônica 5.0, modelo Aboab, ninguém põe a mão no dinheiro. Primeiro, precisa lembrar isso. Nem o produtor rural põe a mão no dinheiro, nem a indústria, nem o varejista, nem o prestador de serviço, ninguém põe a mão no dinheiro. Nem o contador, e nem o governo federal, nem o estado e o município. Ele vai para o sistema. Um sistema de cobrança, né, nacional, eletrônico, totalmente digitalizado, eletrônico. Um pouco uma amostra do que já é feito hoje com o Simples. Quando eu criei o Simples, criei um sistema que 8 tributos seguem para a central, né, só que é mensal, né, de todas as micro e pequenas empresas de todos os meses, e lá no sistema eletrônico é dividido, só que no Simples e no MEI não tem crédito, não tem que devolver crédito, né? As operações... Só uma pergunta, antes de entrar no Simples, o presidente do Osergues aqui, o presidente Virgílio Pérez, ele tem uma questão que eu acho que o senhor pode auxiliar muito, e talvez ele auxilie, que é relativa ao cooperativismo de novo. Só vou passar aqui a ele. Oi, tudo bem, Virgílio? O senhor é um eterno cooperativista desde a Constituição de 88, né? O Roberto Rodrigues trabalhava junto com ele lá em Brasília, na OCB. Mas a Lei Candir, ela vai se esvair, vai morrer nesse vai e vem do imposto agora? Sim, sim. A Lei Candir, vamos voltar em 88. Em 88, nós, os secretários da Fazenda, influenciamos o Constituinte. Até foi uma proposta minha do Schirme, por coincidência, que era secretário do Rio Grande do Sul, César Schirme. Nós levamos ao CONFAS a Carta de Canela. Na Carta de Canela, nós elencamos tudo que o CONFAS queria: aumentar a participação no imposto de renda para os estados e municípios, no IPI, trazer para o ICMS os impostos únicos de energia, combustível, telecomunicações, transporte e minerais. Então, e também um fundo de compensação das exportações de industrializados. Porque naquela época a gente cobrava o ICMS das exportações de produtos in natura semi-elaborado, era 13% de ICMS na exportação de produtos in natura, e os óleos degomados, os farelos, etc., davam 11 e pouquinho. Bom, aí a Constituição autorizou a fazer essa devolução com 10% de IPI. Começou a devolver para estados exportadores industriais. Bom, como terminou a Constituição de 88, o ICMS não foi regulamentado, foi acrescentado o S, terminou a Constituinte. Em 1996, aliás, em 1989, 90 dias depois da Constituinte, nós fizemos a regulamentação do ICMS, que estava autorizado no texto constitucional de 88, e ele vigiu até a Lei 87 e 96. Por incrível que pareça, eu estava presente no pleito, dos pleitos dos estados e municípios, no CONFAS, eu era secretário da Fazenda naquela época, assinei a resolução da regulamentação do ICMS e fui o relator da Lei Candir. Também eu fui que construí o fundo da Lei Candir.
porque a Lei Candir ela é a lei do ICMS geral. Foi ali que eu introduzi a desoneração das exportações e criei um fundo. Então, a rigor, nós tivemos, nesses últimos 30 e poucos anos, 2 fundos, um de produtos manufaturados e outro de produto agrícola. Então, com o IVA nacional único destino, acaba com o ICMS, acaba com a Lei Candir, liquidou. Na Câmara, como eu não participei das últimas rodadas ali, do Aguinaldo Ribeiro, com a assessoria dele, com os grupos de pressão, alguns governadores do Centro-Oeste conseguiram fazer o tal famigerado artigo 20, que autoriza alguns estados a tributar alguns produtos para compensar suas perdas. Então, eu hoje defendo o artigo 20, é uma excrescência, tem que ser eliminado do texto, e, no lugar, colocar este fundo que já existe no texto constitucional de 88, de 10% de IPI, transfere para a CBS, e mais o equivalente da Lei Candir e dobra o recurso. Pode colocar aí, tranquilamente, 20 bilhões, 0,2% da arrecadação futura da soma do ISS, CMS e PIS/COFINS, que dá 13 bilhões. Uns 26 bilhões para distribuir em compensação aos estados produtores e exportadores de líquido, ou seja, fazer uma balança comercial só de bens e serviços e de produtos in natura e produtos semi-elaborados e industrializados, faz uma conta só e devolve para o Estado uma compensação. Olha, Minas Gerais, vocês do Tocantins, do Mato Grosso, Pará, vocês se sacrificam pelo Brasil e merecem uma compensação. É isso que eu tenho defendido para que esses estados possam. Não haverá nenhuma relação com o produtor rural, porque ele vai receber 100% do seu crédito, e nenhuma relação com o exportador, porque ele vai receber 100% do seu crédito financeiro. Isso é o título de uma compensação mesmo, como se fosse um royalty para eles. Pulando para as cooperativas médicas, Unimed estão muito preocupadas, porque elas fazem um serviço de primeira necessidade humana, e estão muito fortes no país, cresceram, se consolidaram. Como é que elas ficam em relação a essa proposta em relação a serviços? Então, a medicina ela está enquadrada na redução de alíquota. Então, o setor saúde, né? Aí vai de ver na lei complementar o alcance, né? Que é uma clínica, um hospital, é um médico singular. A questão é a seguinte: se eu tenho 100 mil itens, Virgílio, como eu disse, o Brasil, mais ou menos, estou chutando aí 100 mil itens, só para ficar claro o exemplo. Se eu reduzir 10 mil itens a zero, o que vai acontecer com os 90 mil itens? Tem que levantar o proporcional, né? Porque um só imposto, né? Uma só nação. Então, a ideia era não ter distinção de nenhum bem, nenhum serviço vendido à população, porque é ela que paga. Se nós temos que fazer alguma coisa de benefício, temos que dar direto para a população, como comida, vai dar lá na ponta, 0 de alimentos básicos, tá? Todo tipo de alimento, aí sim, nós vamos cortar, quebrar a alíquota. Medicamento, 60% de redução para todo mundo. Frau, né? Mas nós criamos também na PEC 110, foi ali que foi inserida a primeira vez, não na 110, na 293, a devolução personalizada. Em 2016, 2017, eu já conheci o Giovanni aí do Rio Grande do Sul, e nas muitas audiências que eu fiz com os auditores são muito atuantes e sempre apoiaram a reforma. O Giovanni, com o sindicato dele, falou: Raul, você tem a nota Paraná, no Paraná, por que você não faz uma nota Brasil e devolve o imposto para baixa renda, que é uma forma de diminuir a regressividade? Porque hoje a tributação brasileira ela é quase o dobro para as famílias de baixa renda. A carga tributária final tem vários estudos. Tem um da Fiesp, tem um da FIP, tem um
do IPEA. Pegando da Fiesp, 48% é a carga tributária de quem ganha até 2 salários mínimos. Quem ganha acima de 25 salários mínimos é 18% a carga tributária. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em diminuir a regressividade. Para isso, alguns itens terão alíquotas menores para atingir a população de baixa renda, e o cashback, que pode ir inicialmente para o cadastro único já existente, que dá 20, 25 milhões de famílias. Então, a devolução que chamaram e apelidaram de cashback, mas chama devolução personalizada individualizada, né? Para poder diminuir a regressividade. E isso só vai funcionar com o modelo Aboab sendo tudo eletrônico. Você vai ter todas as notas fiscais, terão que ter o CPF e o CNPJ de toda a cadeia. CNPJ com CNPJ recebe cashback. CNPJ para pessoa física, as famílias pobres recebem cashback. E os demais da população com CPF concorrem a prêmios diários, né? E outros benefícios que podem ser dados, a exemplo do que o ICMS hoje dá para pagar IPVA, etc. Excelentes colocações, deputado Rauli. Eu acho que todos nós estamos na expectativa de que a reforma realmente venha para simplificar, né? Que traga benefícios. Claro que alguns setores têm uma preocupação maior do que outros, e por isso é tão importante momentos como os que a gente tem feito aqui. Então, eu agradeço pela fala do deputado. Eu gostaria, então, de passar aqui para um comentário muito breve, até pelo nosso tempo, para que a gente respeite o tempo, né, que foi previamente estabelecido, ao doutor Wesley, que é conselheiro, né, do CARF, mas também coordenador da Comissão Especial de Reforma Tributária da OAB do Distrito Federal, um grande estudioso também da reforma tributária. Então, o doutor Wesley vai aqui fazer alguns comentários sobre a reforma tributária e os impactos no cooperativismo, que é o nosso tema, né, doutor? Boa noite a todos. Rapidamente vou tecer algumas palavras. Obrigado aí pelas considerações, doutor Stephanie. E é uma satisfação falar aqui meio a colegas gaúchos, né? Sou do Rio Grande do Sul também. Então, quando tenho a oportunidade de falar aqui, como falamos na OAB alguns dias atrás, aqui na OAB do Rio Grande do Sul, me sinto em casa e à vontade para errar também, viu? Quando errar não tem problema nenhum. Mas gostaria de cumprimentar o professor Rauli, que literalmente é um professor, né? Não é só deputado. Ele ensinou para nós durante uns 20, 30 anos, não sei, deputado, sobre tributação e economia. E finalmente volta ao parlamento para finalizar aquilo que ele tinha iniciado lá, né, lá atrás e batalhou durante muito tempo pela melhoria do sistema, né? Então, e mesmo fora do parlamento, assim, elogiável a atuação dele, mesmo fora do parlamento, na última legislatura em que ele não tinha ingressado, ele seguiu trabalhando sobre a reforma tributária. Então, para mim, é um grande exemplo de parlamentar e também profissional naquilo que a gente acredita ser que vai melhorar a vida das pessoas, em especial do nosso Brasil, né? E tudo que ele vem falando durante, sei lá, quantas mil palestras, me parece que hoje vem fazendo um pouco de sentido. E o tempo, eu acho, Raul, vai ser muito bondoso com você, vai ficar registrado na história, basicamente, tudo que tu colocaste para nós aqui. E quero aproveitar desse novo sistema, podendo atuar e também ajudar a desenvolver esse nosso país. O professor Paulo Calendo também gostaria de cumprimentá-lo, e foi um expoente aqui da reforma tributária, mesmo que de bastidores, a gente sabe, e que os bastidores são onde mais decidem, né, os rumos dos temas, tanto no parlamento ou em qualquer setor. Então, a importância, às vezes, de quem não aparece tanto é muito maior do que está ali segurando as pontas e sugerindo, né? E o ato cooperativo, o cooperativismo no Brasil, eu estava acompanhando umas notícias aqui, me parece que tem mais de 500 bilhões, né? Em torno de 500 bilhões que gera para o Brasil. 500 mil empregos
gerados de forma direta. Então, há uma cadeia e uma importância muito grande do cooperativismo, que se mobilizou de uma maneira extremamente organizada, né, no parlamento, apresentando sugestões, propostas e, enfim, conseguiu levar para a Constituição, né, alguns termos aí da Lei 5.764 de 71, que denomina o que é ato cooperativo ou não. E, como julgador lá do CARF, algumas vezes nós chegamos a julgar lançamentos fiscais que fogem do cooperativismo. Quando a cooperativa ela começa a não preencher os requisitos ali da Lei 5.764, ela acaba sendo considerada, para fins tributários, né, como empresa. E aí incide todas as exigências tributárias, todas as exações necessárias para aquela cooperativa que perdeu, naquele momento, naquela situação, o status de cooperativismo. Então, é importante também essas iniciativas e colocações na Constituição Federal para que chame a atenção mais ao setor do cooperativismo, que me parece que teve grande conquista, né? Grande convencimento no parlamento, a ponto de conseguir um regime diferenciado a ser tratado por meio de lei complementar e também inserir, né, alguns conceitos da relação do ato cooperado e não cooperado, no sentido de que a cooperativa, ato cooperado é aquilo que a cooperativa exerce com os seus cooperados. Já ela perde, inclusive pelo artigo 79, já citado, a Lei 5.764, ela perde essas características quando ela realiza operações mercantilistas com terceiros, então seriam atos não cooperados. Então, acho que foi feita essa pergunta, se isso se estenderia, né? Muito tem que se observar na prática e na atuação da cooperativa, se ela vai preencher aqueles requisitos de fato. Me parece que o cooperativismo ele é uma força que, além de ter ganhado um protagonismo agora e uma sobrevida na reforma tributária, tem que ser dada aquela especial atenção no sentido de que um país que se desenvolve com desigualdades, né, é antagônico essa frase, mas com desigualdades e também com diversas dificuldades, ofertando a grandes empresas, grandes corporações, crescimento cada vez mais elevado, e o pequeno e o médio realmente tem uma dificuldade muito maior em relação à atualidade também, porque as tecnologias que estão sendo inseridas estão realmente defasando e prejudicando as atualidades dos empregos e vão ter que se refazer exatamente nesse sentido. Eu acredito que é uma sobrevida, como também foi aí para alguns setores, alguns entes federados, como os próprios municípios, que têm a oportunidade agora de reviver a Constituição de 88 e me parece que ganhar mais autonomia financeira, que muito nós falamos sobre autonomia, né, financeira dos entes federados, autonomia política, do Pacto Federativo, mas não somos nada se não temos autonomia financeira. E os municípios vêm sofrendo ao longo de 30 anos, né, essa distorção na divisão do bolo da arrecadação nacional. Então, assim, essa visualização de unificação dos impostos pelo IBS, CBS, e parece que foi através da PEC 119, idealizada ali pelo deputado Raul, que partiu-se diversos convencimentos de não manter o IBS na forma única, né, mas fazer um IVA dual, uma CBS e um IBS, que chegamos a esse consenso, né, de uma reforma tributária tão ácida, complexa, condizente, inclusive, com o próprio sistema tributário brasileiro. Um dos piores citados aí já até pelo deputado Raul do mundo. Então, eu acho que as considerações eu fico por aqui, né, sobre o ato cooperativista, e mais queria cumprimentar aqui
na pessoa do professor Paulo Calendo, os estudos de pesquisa que vocês realizam, que estão sendo expoentes aqui no Brasil, né? A gente acompanha aqui de Brasília, diversas estudos e eventos que vocês têm realizado. E é uma honra, satisfação estar ao lado de vocês aqui também, e espero que estejamos em outros eventos também para poder debater ainda mais e conversar sobre o desenvolvimento do sistema tributário do Brasil. E também é uma satisfação poder acompanhar esse grande momento do direito tributário, da reforma tributária, e desafiador que nós vamos ter pelos próximos anos para implementar dentro do cooperativismo, dentro dos demais setores, esse sistema que tende a trazer uma melhoria, o que se espera, pelo menos, dele. Se não trouxer uma melhoria, a gente faz uma live com o deputado Raul, reclamando com ele todos esses aspectos que nós estamos aqui, como dizentes, para o desenvolvimento do Brasil. Mas fico à disposição aí para os debates, deixar algo mais informal, e dizer para vocês que lá no CAF a gente pega também cooperativas que perdem a qualidade de cooperativa mesmo, né? E acabam sendo enquadradas como empresa para fins de tributação. Então, o que eu acredito que deve ser cuidado realmente é na administração da cooperativa, né? Eu já tive a oportunidade de julgar também em condomínio rural, e que mesmo com atos e iniciativas do presidente do condomínio, né, que montou uma verdadeira empresa e se subsidiava, né, de elementos, insumos e de toda a cadeia produtiva do condomínio rural, foi possível, inclusive, manter a responsabilidade somente na figura do presidente e também do condomínio para fins da tributação, excluindo os condôminos, os ruralistas. E, na ocasião, nós tínhamos lá mais de 100 condôminos, e eu fiz uma audiência com um deles, e eles são muito ativos, né? São muito preocupados e produzem muito para o nosso Brasil, e também produzem pela cadeia toda. Eu tive a oportunidade de ter diversos despachos naquele processo, e observa-se que realmente esses condomínios eles exercem uma função social muito enorme, né, no cooperativismo. Então, fico aqui as minhas considerações para o final da nossa conversa e o debate, para o bate-papo na sequência. Bom, então agora acho que após essas considerações, doutor Wesley, né, a professora Larissa, ela vai fazer uma fala final, e aproveito já passar a palavra para que ela faça o nosso fechamento. E com as considerações do professor Paulo Caliendo, do deputado Rauli, de todos os demais que tenham eventualmente perguntas, acho que em decorrência do tempo, talvez nós não tenhamos espaço para muitas perguntas, mas aí a gente consegue administrar aqui. Professor Paulo, acho que o senhor gostaria de falar? Isso só antes de passar a Larissa para o encerramento oficial, a Larissa, que é a nossa coordenadora de eixo sobre a reforma tributária, mencionar um dado importante que o professor Wesley mencionou, que é o fato de que o artigo 146, a linha C da Constituição, que trata do cooperativismo, do ato cooperativo, é também de autoria do nosso professor Luiz Carlos Jorge Rauli. Então, não somente a PEC 45, ela traz fruto dos estudos anteriores, como disse o professor Luiz Carlos Rauli, esse novo tratamento, mas já no texto constitucional, esse marco, que é o artigo 146, a linha C, tem autoria do deputado professor Luiz Carlos Rauli, bem lembrado aqui pelo presidente Virgílio, e a nova proposta, ela avança em relação à lei 5764/71, porque, primeiro, nós tínhamos uma lei ordinária com características de talvez complementar ou não, era fruto de muito contencioso no judiciário, muitas das cooperativas têm um contencioso forte em relação à matéria, inclusive do setor médico, mas também no setor do crédito e no setor agro também, e esse dispositivo, que também é de autoria do deputado Luiz Carlos Rauli, no 156A, parágrafo 5º, inciso 5º, a linha D da PEC, que está em debate no Senado, ela traz para o texto constitucional que estava em matéria infraconstitucional. E ela faz mais um elemento.
ela extingue a discussão que existia no STF e STJ de que o ato cooperado ele sofria um tratamento como se fosse por isenção, como se fosse por uma lei ordinária que isentava e dava um favor, uma benesse, um não pagamento necessário por aquele crédito, e estabelece como um verdadeiro ato cooperado, cooperativista, um ato que tem que ter um tratamento adequado. Além disso, o deputado vai mais à frente com essa vitória histórica do cooperativismo, estabelece um regime de aproveitamento dos créditos dos atos cooperados quando em mercado, garantindo a isonomia, o tratamento concorrencial devido, isonômico, leal, e, portanto, nós só temos aí a saudar essa grande vitória do cooperativismo, que pode ser que se mantenha no Senado, e esperamos que sim. Então, dito isso, queria só recordar esse detalhe aí, muito bem lembrado pelo professor Virgílio Périos, que é um dos mentores do nosso curso de especialização em gestão do cooperativismo, e passo imediatamente a palavra aí à Larissa, pedindo escusas por ter tomado a palavra para relembrar algo que não poderia passar sem recordação. Obrigada, professor Calhendo. Excelência as suas considerações. Gostaria de saudar a todos. Deputado Luiz Carlos Rauli, excelente a sua fala, e também gostaria de lhe cumprimentar pelo seu trabalho ao longo de todos esses anos, lutando por melhores condições e um melhor ambiente de negócios do nosso país através da reforma tributária. Também saúdo o Wesley, né, nosso colega da OAB Distrito Federal, coordenador da Comissão de Direito Tributário, do eixo de reforma tributária por lá. Enfim, falando deste ponto aqui do nosso curso de cooperativismo, eu acho que, e também o deputado é uma pessoa que tem a bandeira do cooperativismo no seu trabalho, né? Realmente é um ponto muito importante. Eu tenho dados aqui de que, né, as cooperativas hoje contam com 19 milhões de cooperados no país, o que dá um total de 100 milhões de pessoas, envolvendo todos os cooperados e suas famílias, uma movimentação financeira gerada de 500 bilhões de reais, não é? E, então, uma premissa básica para que a reforma tributária e o texto das prerrogativas das cooperativas estejam de acordo com esse tratamento diferenciado ao ato cooperativo, em primeiro lugar, nós considerarmos que o ato cooperativo não implica exatamente uma operação de mercado, porque o ato cooperativo ele não visa lucro, né? A cooperativa é essencialmente uma entidade sem fins lucrativos. Isso tem que se ter em mente, né? Quando nós trabalhamos a reforma tributária ou qualquer das suas regras específicas para o ato cooperativo. Então, a cooperativa ela visa especialmente proporcionar o acesso, né, a produtos e serviços para os seus cooperados, né, e com as sobras financeiras da cooperativa se proporcionar melhorias sociais.